Olá, meninos e meninas. Estamos estudando as figuras de linguagem e nessa segunda parte são as figuras de sintaxe. Na parte 1, eu falo sobre as figuras de linguagem referente às figuras de pensamento que são mais empregadas, né? E agora as figuras de sintaxe, que são as figuras que não mexem assim com a imagem, mas conseguem os efeitos expressivos mexendo na estrutura sintática da frase, sujeito, verbo, né, complemento, naquela questão mais de organização mesmo da frase, tá? Então vamos ver lá o que a gente encontra. Essas figuras de sintaxe, elas normalmente são descritas nas gramáticas normativas. A gramática do professor Celso Cunha, que eu costumo usar como base aqui para as nossas aulas, é aquela nova gramática do português contemporâneo. Essa gramática, por exemplo, só tem as figuras de sintaxe. Ela não tem as figuras de pensamento, ela não fala de metáfora, de metonímia, de personificação, porque isso está mais associado à questão da literatura, do uso simbólico da palavra, né? Mas as figuras de sintaxe estão de acordo com o uso que a gramática faz, né? Da norma culta, porque muitos usos da figura de sintaxe são contrários aos usos da norma culta, e aí ele aproveita para fazer esses comentários, né? Então vocês vão ver que em algumas gramáticas vocês não vão encontrar as figuras de pensamento, só vão encontrar as figuras de sintaxe, tá? E em outras vocês vão encontrar as duas, tá bom? Mas bom, então as figuras de sintaxe são usadas para conseguir expressividade por meio da alteração de um padrão de estrutura gramatical, né? Usam-se as figuras para conseguir expressividade por meio da alteração de um padrão da estrutura gramatical. E aí a gente entende como estrutura gramatical, sujeito, verbo, complemento, tá? Então, primeira coisa, a elipse. A elipse é a omissão de um termo, né? Quando a gente estudou coerência e coesão, lá na parte, no vídeo de coesão, tem também elipse. Mas por que aparece elipse de novo? Porque a elipse pode ser apenas um instrumento de coesão, né? Para evitar repetir uma palavra que já foi empregada, você então retira aquela palavra e ele é um mecanismo de coesão, aquela omissão é um mecanismo de coesão, mas você pode usar a elipse para conseguir um efeito de sentido. E aí, se você usa a elipse para conseguir esse efeito de sentido, além do mecanismo de coesão, também nós temos uma figura de sintaxe. Então, quando a gente pode ter a elipse do sujeito. Então, por exemplo, saímos sempre aos sábados para distrair, e aí o nós não precisa estar escrito, então tirar o pronome que representa o sujeito pode dar à frase maior expressividade, tá? Então a elipse do nós aqui é o que aparece. A gente pode também ter a elipse do verbo, então parcial ou total. Por exemplo, na vida dela houve só mudança de personagens, na dele mudança de personagens e de cenários. Então, na dele houve mudança de personagens e de cenários. Então, ao não colocar aqui ao não colocar o verbo, isso aqui, tá bonitinho. Ao não colocar o verbo aqui, a gente consegue não só economizar a palavra, mas chamar a atenção, tornar o texto mais conciso, né? Na vida dela houve só mudança de personagens, na dele, de personagens e de cenários. Reparem que até mesmo a ideia aqui do mudança poderia não aparecer. A gente poderia tirar os dois, né? Na vida dela houve só mudança de personagens, na dele, de personagens e de cenários. Ou a gente ainda poderia tirar mais. Na vida dela houve só mudança de personagens, na dele, de cenários também, né? Então a gente pode trabalhar com a elipse de uma palavra só, de uma expressão maior, de uma expressão maior ainda, dependendo do efeito que você quer causar, que se quer causar, tá legal? Então a gente já viu do sujeito, viu do verbo, a elipse de preposição,
Aí, essa elipse de preposição, ela é muito problemática, porque ela contrapõe a norma culta, tá? Enquanto a gente falou da elipse do sujeito e da elipse do verbo, essas duas formas de elipse são formas que podem estar associadas aos mecanismos de coesão, tá? Então, não há problema algum em se fazer a elipse do sujeito ou a elipse do verbo. Numa redação de segunda fase, por exemplo, você pode, para evitar repetição de palavras, usar como mecanismo de coesão a elipse do sujeito ou a elipse do verbo, tá? Que você só pode fazer para evitar a repetição, ou seja, quando é facilmente identificado pelo contexto a palavra que foi omitida, né? Mas a elipse da preposição causa um problema de norma culta, porque palavras exigem preposições, determinadas palavras exigem preposições. E aí, se a pessoa tira aquela preposição, pode, por exemplo, significar uma proximidade daquele falante com a oralidade. Às vezes, numa situação de fala, o autor quer aproximar o personagem falando da situação de fala e ele tira a preposição, mas vai contra a norma culta. Então, por exemplo, tem medo que alguém descubra o que fez. Ora, quem tem medo de alguma coisa. Então, essa preposição é uma preposição obrigatória pedida pela palavra medo. Quem tem medo de. E aí, se eu tiro a preposição, eu estou contrariando a norma culta. Agora, é claro que se a gente tem uma frase, tem medo que alguém descubra o que fez, tem elipse? Tem elipse. É a elipse da preposição. Agora, essa elipse atende à norma culta? Não. Tá? Não é toda elipse que atende à norma culta. É aquilo que a gente falou, as figuras de sintaxe, elas mexem na estrutura da frase e muitas vezes se chocam com a norma culta. Agora, pode ter justificativa. Claro, o falante dessa frase aqui pode estar numa situação de informalidade e tem medo que ele descubra o que fez, né? Que alguém descubra o que ele fez. E nessa situação de oralidade, a gente mesmo costuma comer essa preposição, né? E por isso a representação dessa omissão na escrita. Mas, de novo, não é norma culta, tá? Então, na norma culta, a preposição tem que estar aí, tá? Tem medo de que alguém descubra o que fez. E a conjunção integrante que muitas vezes também a pessoa, ao invés de escrever, deixa ela em branco também para aproximar de uma fala, né? De uma informalidade. Pensei fossem chegar esforços. Pensei que fossem chegar esforços, né? A preposição aqui está começando a oração subordinada e pensei isto, ela precisaria estar escrita, né? Então, quando a pessoa diz pensei fossem chegar, pensei o quê? Que fossem chegar. Está faltando a conjunção, tá? Também contraria a norma culta, porque a ausência desse que torna a frase esquisita. Imagina, pensei fossem não combina, né? E causa um estranhamento, até a pessoa entender que está faltando o que, ela perdeu os segundos, né? E aí não está de acordo com a prescrição gramatical. Tá legal? Outra figura que nós temos é o hipérbato. O hipérbato é qualquer inversão. Então, se a elipse é a omissão, o hipérbato é a inversão. Então, qual é a ordem direta? Sujeito, verbo, complemento. Qualquer inversão de termos que eu faça nessa história e nessa estrutura, eu vou chamar de hipérbato. Então, em sentido corrente, é termo genérico para designar toda inversão da ordem normal das palavras na oração. Sujeito, verbo, complemento. Tá? Ou da ordem das orações no período, com finalidade expressiva. Então, no período simples, qual é a ordem? Sujeito, verbo, complemento e o adjunto adverbial. Essa é a ordem do período simples. Qual é a ordem do período composto? Primeiro vem a oração principal, depois vem a oração subordinada. Tá? Essas são as duas ordens que nós temos, no período simples e no período composto. Qualquer inversão vai chamar como? Hipérbato. Ou inversão mesmo, tá? As crianças acham que brincam melhor em grupo. Repara, as crianças acham
esse as crianças não pode ser o sujeito do acho, tá? Então, porque esse crianças aqui está fora do lugar. Então, como é que seria isso aqui em ordem direta? Primeira oração principal, acho. Quem acha alguma coisa. Acho o quê? Que as crianças brincam melhor em grupo. Reparem, esse termo aqui, o lugar dele é aqui, ó, antes do brincar, né? Acho que as crianças brincam melhor em grupo, tá? Então, o fato de pegar o sujeito da oração subordinada e trazer para frente do período composto, pronto, inversão ou hipérbato. Acho, então, aqui que as crianças brincam melhor em grupo. Tá bom? Primeiro a oração principal, depois a oração subordinada. Outra figura que nós temos é o assíndeto. Ó, o A desse assíndeto significa não, tá? É um A, é um prefixo que tem o sentido negativo. Síndeto significa conjunção. Então, o que é o assíndeto? É quando não tem conjunção, quando deveria ter, tá? Na maior parte das vezes, a gente encontra o assíndeto em uma enumeração. O que acontece naturalmente numa enumeração? Eu fui à feira e comprei muitas frutas. Aí vem banana, laranja, maçã, abacate, framboesa e abacaxi. Então, como é que a gente estrutura essa enumeração? Primeiro vem os termos, as frutas aí no caso, separados pela vírgula, né? E entre o penúltimo e o último, a gente coloca conjunção e não coloca vírgula. Ora, essa conjunção, então, aí, está cumprindo o objetivo de fechar a enumeração. Eu comprei isso e isso. Pronto, não comprei mais nada, né? Então, a enumeração se encerra no penúltimo. Ora, qual é o efeito de sentido que o assíndeto consegue? Ao tirar a conjunção, a enumeração fica em suspenso, né? Parece que existem outras coisas que poderiam ser enumeradas, mas a pessoa não quis enumerar. Ela suspende e aí substitui a conjunção pela vírgula. E aí eu coloquei entre aspas porque é a definição do Celso Cunha, tá? Quando as orações de um período ou as palavras de uma oração se sucedem sem conjunção coordenativa que poderia enlaçá-las, né? Então, que conjunção coordenativa é essa? O e, já que você está fazendo uma enumeração, ou então o ou, porque também está fazendo uma enumeração, ou o nem. São as três conjunções coordenativas que servem em uma enumeração. E, ou, nem. Essas três. É um vigoroso processo de encadeamento do enunciado que reclama do leitor ou do ouvinte uma atenção maior no exame de cada fato, mantido em sua individualidade, em sua independência, por força das pausas rítmicas. Então ele dá um exemplo assim, com ações, né? Lavava roupas da baixa, vestia, usava, lavava outra vez, levava. Quer dizer, para dar a ideia de uma ação contínua, uma ação que não acaba nunca, para enfatizar o esforço, né, da pessoa que está praticando essas ações diariamente, né, recorrentemente, ele tira a vírgula. Então não é uma coisa que ela fez uma vez só. Lavava roupas da baixa, vestia, usava, lavava outra vez e levava e acabava o trabalho dela. Não, a ideia é ressaltar cada uma dessas ações. Lavava roupas, vestia, usava, lavava outra vez, levava, e a gente poderia continuar, né? Lavava de novo, vestia, usava, lavava, levava o tempo todo. Então, a falta da conjunção que deveria haver ali entre, coloquei aqui a virgulinha em rosa para chamar a atenção. No lugar daquela vírgula deveria haver uma conjunção, né? Se não houvesse a figura de linguagem chamada de linguagem de sintaxe chamada assíndeto. Eu coloquei para vocês de novo, porque eu já coloquei esse exemplo lá nas figuras de linguagem quando nós falamos das figuras de pensamento, quando nós falamos de gradação. Mas repare que ele faz uma gradação. Na gradação que ele faz uma enumeração. E ele também não coloca conjunção.
Não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Ele poderia ter colocado o E no lugar dessa vírgula aqui? Poderia, mas o que tem depois do nada? Nada, né? E aí ele quis ressaltar isso. É em terra, em cinza, em pó, em sombra e em nada? Não, em nada. O em nada resume, né? E por isso a colocação da conjunção ali não faz o menor sentido. Então, para dar esse ritmo e esse encadeamento, a falta da conjunção é importante, tá? Então, esse é o assíndeto, a falta da conjunção, tá bom? Agora a gente tem o contrário, que é o polissíndeto. Ora, se o assíndeto é não conjunção, é falta da conjunção, o que é o poli? Poli significa vários, né? Poli significa muitos. Então, se eu tenho polissíndeto, eu tenho muitas conjunções. Ora, conjunção basta uma. Você faz uma enumeração, mesmo raciocínio que a gente fez para o assíndeto, né? Você faz uma enumeração. Quando é que você coloca a conjunção? Entre o penúltimo e o último termo da enumeração, não é assim? Pois é. O que acontece no polissíndeto? Ao invés de você usar uma conjunção só entre o penúltimo e o último, você usa várias conjunções, uma para cada um dos termos da enumeração, tá? E aí vem o Celso Cunha outra vez. É o contrário do assíndeto, ou seja, é o emprego reiterado de conjunções coordenativas, e aí a gente já sabe quais são, o e, o ou nem, mas principalmente o e, por isso ele diz especialmente das aditivas. Com o polissíndeto interpenetram-se os elementos coordenados. A expressão adquire assim uma continuidade, uma fluidez que a tornam particularmente apta para sugerir movimentos ininterruptos ou vertiginosos. Como uma horda de seres vivos, cobríamos gradualmente a terra, ocupados como quem lavra a existência, e planta, e colhe, e mata, e vive, e morre, e come. E aí repara que ela não repete os verbos, né? Mas repete as conjunções. E cada vez que ela repete essas conjunções, ela está enfatizando cada uma dessas ações, né? Quando você quer dizer assim, mesmo no dia a dia, a gente também faz isso. Nossa, o camarada me encheu o saco, aí ele falou que queria sair e fez isso, e falou aquilo, e depois aquilo outro, e aquilo outro. E cada vez que a gente usa o e aquilo outro, demonstra assim a nossa frustração, a nossa chateação. A mesma coisa, é o mesmo efeito, né? O e aqui, cada uma dessas conjunções enfatiza cada uma dessas ações. E reparem na pontuação, a vírgula serve para separar o polissíndeto, a enumeração quando existe polissíndeto. Então, a conjunção não está fazendo aqui ligação entre o termo e outro. A conjunção aqui, tanto que existe a vírgula antes do último, né? A vírgula aqui é que está fazendo a ligação. O e está só enfatizando cada um dos elementos da enumeração, tá bom? A silepse é uma figura assim, extremamente interessante porque ela é uma figura típica de oralidade. Como vocês repararam também, a elipse de preposição é típica de oralidade, de conjunção integrante é típica de oralidade, né? Então existem umas figuras de sintaxe que são típicas de oralidade. Aquela inversão, as crianças acham que elas fazem aquilo, né? Então puxar o sujeito, né? Separar para depois então fazer a frase, também isso é figura de linguagem, é de sintaxe e é típica da oralidade. A silepse é uma concordância, mas é uma concordância que não segue a norma culta, tá? Por isso ela é uma figura de sintaxe, ela não segue a norma culta. Então é uma concordância que se faz não com a forma gramatical das palavras, mas com o seu sentido, com a ideia que elas expressam. E aí a gente chama de concordância ideológica, tá? Então, a concordância ideológica é a silepse. A concordância gramatical é a concordância natural. E a concordância ideológica é que é a silepse.
tá? Então, lembrando, a silepse não segue prescrição gramatical, tá bom? Ela é típica da oralidade. Então, olha, silepse de número. Então, quando a gente fala em número relativo à concordância de verbo, a gente está falando de quê? Singular e plural. Então, quando a gente mistura singular com plural, a gente não está seguindo a prescrição gramatical, isso é silepse. Por exemplo, na rua, o povo manifestava-se, gritavam por justiça. Ora, como é que eu posso dizer que o povo aqui, que está no singular, é o referente desse gritavam que está no plural? Só usando a lógica, quer dizer, só usando vamos dizer assim, não a prescrição, mas usando uma lógica outra para explicar. Aí a gente pensa o quê? Bom, o povo é um substantivo coletivo que designa um conjunto de seres. E aí, se o povo designa muitas pessoas, eu posso então colocar o verbo no plural, já que o povo significa muitas pessoas. Agora, gramaticalmente isso vale? Não. Gramaticalmente, o verbo precisa concordar com o seu referente. Se o referente do verbo é um termo no singular, embora ele designe muitas pessoas, a palavra povo é singular. Então, a concordância gramatical teria que levar aquele verbo para o singular. Na rua, o povo manifestava-se, gritava por justiça, tá? Então, ao fazer essa mistura entre o singular e o plural, o povo e o gritavam, a gente está fazendo uma concordância que é ideológica, ou seja, a gente é capaz de entender por que aconteceu, mas não é prescrição gramatical, tá? Então, chama como? Silepse. Silepse de gênero. Gênero a gente vai lembrar de quê? Masculino e feminino, né? Então, quando é que acontece? Sobretudo com os pronomes. Também acontece com os adjetivos, mas sobretudo com os pronomes. Então, olha só, Vossa Excelência. Esses vossas todos dos pronomes de tratamento são todos femininos. Vossa é pronome possessivo feminino. O vosso seria o pronome possessivo masculino. Então, Vossa Eminência, Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Vossa Santidade, todos esses vossas, todos os pronomes de tratamento com vossa, são pronomes de tratamento que estão no feminino, tá? Então, Vossa Excelência é um pronome de tratamento que está no feminino, mas ele se refere a qualquer um, mulher do gênero feminino ou do gênero masculino, mulher ou homem, né? Então, quando se diz assim, Vossa Excelência parece muito indignado, tá errado, segundo a prescrição gramatical. Porque Vossa Excelência é feminino, deveria levar o adjetivo para o feminino também. Quando não acontece, então Vossa Excelência está indignado, pronto, silepse. Aí, é claro, existe uma lógica que a gente é capaz de entender, né? Se a pessoa que a gente está dizendo que é indignado é um homem, né? Faz sentido que se use o indignado. O que não faz sentido é usar o pronome de tratamento. Usa outro, o senhor parece indignado, né? Mas às vezes, num debate, por exemplo, na Câmara dos Vereadores, ou dos Deputados, ou do Senado, é muito comum a gente ouvir isso, Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência para lá, né? E aí eles fazem silepse o tempo inteiro, porque na maioria são homens, né? Usam Vossa Excelência e usam o masculino, o adjetivo no masculino, tá? Segundo a prescrição gramatical, isso está errado. E, finalmente, a silepse de pessoa, que a gente encontra bastante, sobretudo no povo, né? Quando o povo fala o agente somos, né? Existe aí a ideia da silepse de pessoa. A gente é nós, significa nós. Somos é a primeira pessoa do plural, por que não pode falar a gente somos? Segundo a silepse, pode. Tá? Segundo a silepse, pode. É tão figura de sintaxe quanto as outras duas que a gente acabou de ver. É prescrição gramatical? Não, mas é figura. Todos queremos o melhor para o país. Ora, o que acontece? Por que isso aqui está errado? Todos leva o verbo para a terceira pessoa, né, do plural. Todos, terceira pessoa do plural. Vários,
todos, ninguém, alguém, terceira pessoa. Os pronomes indefinidos são pronomes de terceira pessoa, né? Do singular ou do plural. Todos é o do plural, terceira pessoa. Mas aí a gente coloca o queremos. Queremos é a primeira pessoa. Nós queremos. E aí, silepse de pessoa. Como é que seria a prescrição gramatical? Todos querem. Terceira pessoa também. Terceira pessoa com terceira pessoa. Ou então a gente acrescenta o nós. Todos nós queremos o melhor para o país. O que não pode é colocar todos queremos. Segunda prescrição gramatical. Tá? Agora, a gente encontra isso fácil em vários textos, né? Vários textos. Agora, segunda prescrição gramatical não está certo, não. Tá? Primeira com primeira, terceira com terceira. Observação que eu coloquei aqui para vocês. No português popular, e é interessante que em qualquer lugar, no Brasil, na Europa, na África, a palavra gente costuma levar o verbo para a primeira pessoa do plural. Né? Porque a palavra gente significa, é plural, é coletivo de as pessoas. E aí, quando a pessoa que está falando se inclui nesse grupo de pessoas, ela usa o nós. Na cabeça dela, ela usa o nós. Como aqui, é o mesmo raciocínio para cá. Né? Todos queremos. Todos, inclusive eu, queremos. Né? Se a gente fosse substituir o todos por a gente, inclusive eu, queremos. É o mesmo raciocínio. Só que o todos queremos, a gente faz e não estranha. O a gente queremos, a gente não faz e aí a gente estranha. Mas é a mesma coisa, é tão silepse quanto. Tá? Então, olha, no fundo, a gente se consolava, pensávamos em nós mesmos. É um autor brasileiro, o Altran Dourado, o referente do agente no plural, no singular, terceira pessoa do singular, e o pensávamos com primeira pessoa do plural, tá? Então, essa associação aqui de pessoa, terceira pessoa do singular com primeira do plural é comum, né? A gente perdemos sempre, mas nunca que desistimos. Luandino Vieira é um autor da África. E aí a gente perdemos, tá aqui de novo, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. Tá? É mais corrente do que a gente pensa, não é uma coisa só do pobre brasileiro. Não, isso é uma questão linguística, né, que abrange os portugueses, os africanos, os brasileiros e os falantes de maneira geral. Tá bom? Silepse, hein? Que a gente já falou. Não é prescrição gramatical, mas é figura. Tá legal? Até a próxima!